Então, eu tô cansada de assistir a hipocrisia de jornalista que, no meu ponto de vista, são militantes que atuam como jornalistas, principalmente a respeito de uma pauta tão cara para todos nós: a anistia. A Globo, nas últimas 72 horas, direcionou sua programação para se mostrar indignada com o avanço da anistia no Congresso, que isso seria antidemocrático demais, que Hugo Mota não pode colocar em pauta, que ele deve ter culhão para segurar. E o que essas pessoas que dizem estarem lutando pela democracia esquecem é que todo o poder emana do povo que exerce esse poder através de seus representantes eleitos. A anistia hoje possui mais de 300 votos, é mais da metade do Congresso, eleito por nós, querendo discutir o tema, aprovar o tema. E o que os jornalistas militantes parecem não entender é que se há uma maioria na casa querendo votar uma pauta, um único homem segurá-la é o fato antidemocrático. Ah, mas por que não pode ter anistia para golpista? Eu nunca vi golpe ser dado com instrumento constitucional. E, na verdade, o decreto de estado de sítio não foi apresentado. Talvez se tratasse de uma conversa sobre o que poderia se fazer a respeito do momento em que todos nós vivíamos, que todos nós vimos o que aconteceu. Todas as opções legais estavam sendo analisadas e isso nem de longe se parece com um golpe de estado, até porque o delator Mauro Cid deixou claro em todos os seus trocentos depoimentos: ninguém queria dar um golpe. O senhor mantinha a chama acesa? O senhor acreditava que dava para dar o golpe até o último minuto? Não, senhor. Não, senhor. Na minha opinião particular, não. E até porque eu sabia, se o senhor percebe, se o senhor pegar todas as minhas mensagens antigas, você vai perceber que eu falava, não encontrou fraude, o senhor está preocupando, está procurando, o presidente não vai dar golpe. Assim, se o senhor percebe, todas as minhas mensagens elas são nesse sentido. E eu estava acompanhando, estava vendo o que estava acontecendo. Até por saber que as Forças Armadas não iam fazer nada. O braço armado do movimento seriam pessoas em fúria com canos de PVC, estilingue e pedaços de madeira. Depredação de patrimônio? Ok, realmente aconteceu. Mas golpe de Estado num domingo? Num prédio vazio? Com uma minuta golpista jamais encontrada? Ou é apenas julgar o nosso intelectual e compará-lo a de uma lagartixa? É a implementação de uma narrativa absurda com ares de indignação. Vocês querem falar de golpe de Estado? Eu falo. E eu mostro como eles acontecem. O que você vai assistir agora é a esquerda nos mostrando como golpes são dados. E chamar as pessoas do 8 de janeiro de golpistas é mais do que dissonância cognitiva. É mais do que a implementação de uma narrativa. É a perpetuação de um poder. Presta atenção como se faz quando você está numa organização armada que busca derrubar um governo. Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. As armas, eu estava com um fuzil, o Zé Milton Barbosa, nosso companheiro Castro, estava com uma metralhadora, Schmeiser, alemã, 9mm, e o que aconteceu é que nós chegamos a render o general. O general estava com um ajudante de ordem, mais uns 2 ou 3 seguranças, à porta da igreja, do Templo Batista. Chegamos a rendê-lo, puxar das armas e colocar no peito dele. Né? Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Nós assaltávamos bancos, expropriávamos o dinheiro dos bancos, expropriávamos o dinheiro dos carros pagadores. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Era a metralhadora que a gente usava, do exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. Muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? Os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. Eu não renego nenhum dos atos daquele momento. Fernando Gabeira, anistiado, jornalista da Globo. Franklin Martins, anistiado durante muito tempo, jornalista da Globo. Dilma Rousseff, anistiada, ex-presidente atual bambambam dos BRICS. Eduardo Jorge, político.
Estamos falando de gente com fuzil, que fazia treinamento militar em Cuba, de um movimento que assassinou pessoas, assaltou bancos, roubou armas em quartéis e tentava instaurar não uma democracia, mas uma ditadura do proletariado. Examinar o programa político que nos movia naquele momento era voltado para uma ditadura do proletariado. Essas pessoas hoje estão no poder. Essas pessoas estão influenciando outras pessoas através do jornalismo, através da política. Essas pessoas não foram apenas anistiadas, foram tratadas como vítimas, como heróis. O Clezão, pai de família que participou do epicentro de uma revolta popular num prédio vazio, num domingo, com uma multidão de idosos, mulheres e até crianças, de pedreiros, de médicos, de faxineiras, de porteiros. Galera, ele morreu na cadeia, mesmo com um pedido de soltura vinda do Ministério Público. Essa senhora aqui foi espancada na cadeia e a sua advogada foi afastada do caso porque ela expôs que a sua cliente foi agredida na cadeia por motivação política. A Débora, mãe de 2 filhos pequenos, ficou 2 anos na cadeia sem denúncia. E agora ela pegou 14 anos de cadeia por tentativa de golpe de Estado. Lucas Brasileiro, advogado, pai de uma menininha, foi levado algemado e escoltado com polícia armada ao velório da sua avó, onde não pôde sequer dar um abraço na sua mãe. Não pode Não pode! Não! Por favor! E vocês acham que vão convencer o povo de que a anistia para essas pessoas é um ato antidemocrático? Que o presidente Bolsonaro tem que ficar preso por 40 anos porque conversou sobre estado de sítio numa minuta que nunca ninguém achou? E a Dilma? Por que ela não foi processada se não existe prescrição ou anistia para esse crime? Porque ela fez a mesma coisa às vésperas do seu impeachment. Vocês realmente acreditam que somos um bando de otários que só tinha a Globo para assistir nos anos 90? Que agora a gente vê essa mesma Globo dizendo sem anistia para golpistas, enquanto ela emprega anistiados de organizações armadas, de fuzil, não canos de PVC? Vem cá, sabe por que eles estão fazendo isso? Porque miram em Bolsonaro e não podem soltá-lo de jeito nenhum? Porque o Brasil teve 14 anos de PT no poder e foi esse homem, Jair Messias Bolsonaro, que espelhou a indignação da maioria silenciosa e disse: chega! Bolsonaro interrompeu um projeto perpétuo de poder porque eles roubaram tanto, mas tanto, do nosso bolso, que ficariam no poder por 30 anos. Eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Bolsonaro levantou uma massa e disse: venham, vamos mudar isso. E a massa foi. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas. Mas livrai-nos do mal. Amém! Mas foram 4 anos de sabotagem, ao ponto da Globo tentar vincular o Bolsonaro à morte da Marielle na frente de todo mundo. Arrumaram um escândalo mundial sobre as queimadas da Amazônia e agora, durante o governo Lula, eles se calam, porque nunca foi pelas girafas da Amazônia. Era sobre Bolsonaro, era sobre a retomada do poder e o quanto precisavam destruir o cara que derrubou o trono que eles acreditavam ser perpétuo. Tiraram o Lula da cadeia, o reabilitaram politicamente e fizeram o que fizeram para garantir que o Bolsonaro perdesse as eleições. Mas tem um problema. Eles também sabiam do efeito destrutivo do Lula, porque eles sabem que a população perceberia, que se revoltaria. Eles sabem que o Lula é um déspota, um poste que acha que governa. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Eles sabem que o Lula mataria a memória afetiva que eles tinham do Lula 1 e Lula 2. E como nos Estados Unidos iríamos querer voltar atrás, íamos querer o Bolsonaro de volta.
Mas isso eles não podem permitir. Ainda mais depois de tudo o que eles fizeram e a enxurrada de provas que eles mesmos produziram. Por sobrevivência do establishment, Bolsonaro tem que ser preso e nunca o povo pode ter a oportunidade de colocá-lo novamente no poder. E para mim, é isso que eles estão tentando garantir com esse processo esquizofrênico, onde temos os juízes como vítimas, amigos do Lula, seu ex-advogado, numa condenação em tempo recorde, mesmo sob as graves denúncias que são absolutamente ignoradas, principalmente pela imprensa. Eles sabem que a anistia é o único passo de pacificação desse país. Eles, políticos, sabem que não podem afrontar o povo às vésperas de uma eleição onde eles vão precisar dos nossos votos. E eles também sabem que os nossos critérios subiram muito. Chega de perseguição política. Chega. Estamos, nesse momento, sendo sancionados pelos Estados Unidos porque nos tornamos um país autoritário, onde a democracia foi substituída pela juristocracia. E os nossos produtores estão perdendo clientes e sofrendo em desespero porque nos recusamos a assumir que o estado de exceção não proclamado passou dos limites. Temos um juiz ou vítima, às vezes eu me confundo, estampando a lista de violadores de direitos humanos mundial. Nós temos os nossos bancos na iminência de sanções secundárias porque os que hoje estão no poder não conseguem imaginar a possibilidade de soltar o osso. E não, eu não acho que é pela soberania do Brasil, é para que eles não paguem nunca pelo que fizeram. Nós não podemos meter medo em ministros da Suprema Corte porque eles estão em cargos vitalícios que não precisam dos nossos votos com poder absoluto. Mas os políticos que estão lá e podem fazer algo para que esse estado de exceção acabe, precisam dos nossos votos. E é por isso que eles nos temem. Neles, a gente bota medo. E eu sei que você acha que sair às ruas não resolve nada, mas você sabe o que resolve menos ainda? Ficar em casa se lamentando pelo ponto que as coisas chegaram. Se a gente desistir, eles ganham por desistência e no nosso hino não diz que somos um povo covarde. Diz que verás que um filho teu não foge à luta. E a luta hoje é para exercer o que determina a Constituição a qual os ministros do Supremo estão submetidos. Todo poder emana do povo que exerce seu poder através dos representantes eleitos. Porque se eles anistiaram assassinos e assaltantes, se eles indultaram o Zé Dirceu... Solta cumprindo a Constituição. Quem gosta de prender? Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou o Zé Dirceu. Porque recebeu indulto do presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente, é mentira. Vossa Excelência dizia que é mentira. Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. Então gostaria de dizer que José Dirceu foi solto por indulto da presidente da República. E Vossa Excelência está fazendo um comício que não tem nada a ver com extinção de Tribunal de Contas do Ceará. Eles não podem e não vão manter na cadeia inimigos políticos. Porque nós não vamos deixar. Soltem os presos políticos. Anistia já. Bora lá lutar pela sua liberdade, pela minha liberdade, no dia da independência. Nos vemos na rua. Eu pensei em fazer um longo vídeo para te convencer a estar na rua no dia 7. Mas não vai ser preciso, porque é muito mais simples do que você imagina. E se eu te dissesse que faltam 30 manifestações para atingirmos o nosso objetivo, o que você faria? Provavelmente iria querer que toda semana tivesse uma, para ser mais rápida e assim atingir o nosso objetivo. Nós não sabemos quando sairemos vitoriosos, quando vamos conseguir mudar esse país, quando vamos derrotar o Moraes, quando vamos nos livrar dos corruptos e imorais dessa nação, ou até mesmo quando iremos vencer a esquerda. Mas um fato é, se continuarmos tentando, podemos vencer, mas se pararmos, a derrota é certa. Santo Agostinho diz que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão e a coragem a mudá-las. Independentemente de qualquer situação, você possa fazer parte da mudança desse país. Se a gente for 1 milhão, lutaremos. Se formos 10 mil, lutaremos. Se formos 10, lutaremos. E se formos 1, que esse 1 seja você. Porque a mudança sempre começa com alguém que se recusa a desistir. E esse alguém pode ser você. Porque a liberdade nunca foi obra dos covardes, mas do que tiveram coragem de ficar de pé quando todos preferiam se ajoelhar. No dia 7 de setembro, escreva a história do seu país.